Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem como professora de inglês, a Teacher Laísa. Esse ano agora também estarei com vocês na língua portuguesa. Então, vamos trabalhar a semana 1 do volume 1 do PET de 2021, ok? Vamos lá. Essa semana, compreensão e produção de textos. Conto fantástico. Gente, contos são ótimos, né? Mesmo quem não gosta muito de ler, eu sinceramente recomendo que leia contos. Por quê? Porque eles são narrativas mais curtas, é mais fácil, mais rápido para você ler. Rapidinho você fica sabendo o final. E é bem legal, tá? Ela é concisa, são menos personagens, é uma coisa mais simples, mas isso não tira de modo algum a emoção. Então, vamos lá. Hoje, principalmente falando do conto fantástico, que é aquele conto que traz sempre aqueles, vamos dizer, uns temas fantásticos, né? Com ficção, realidade, e aí tem o real e o irreal, né? Existem algumas alegorias, monstros, fantasmas, seres mágicos, até mitológicos. Eu recomendo muito, principalmente na idade de vocês, que a gente gosta muito de filme de terror, gosta muito desses filmes fantásticos, leiam, porque é muito legal. No final desse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês, ok? Só para recapitular, ó, aqui já tem uma explicação. O Conto Fantástico é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade ou os fatos, que se mostram igualmente estranhos e inexplicáveis. Os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal, marcado por absurdo, pela inverossimilhança e por situações e ações extraordinárias. Aqui nós temos o resumo de um conto fantástico que se chama As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. As Formigas conta a história de duas amigas, primas e universitárias que se mudam para uma pensão. As duas são estudantes, uma de Direito e outra de Medicina. A pensão é descrita pelo estudante de Direito, protagonista e narrador em primeira pessoa. O ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador. Desses locais onde tudo pode acontecer. As garotas vão se instalar num quarto da pensão e descobrem que o antigo morador deixou lá um caixote com ossos guardados. A estudante de medicina se interessa em abrir e vê, principalmente depois que descobre que o esqueleto é um artigo raro, já que pertencia a um anão. Durante a noite, o quarto é tomado por um cheiro de bolor e por uma invasão de formigas que não se sabe de onde vem e que tomam o recipiente onde está guardados os ossos embaixo da cama de uma das garotas. O que deixa a narrativa mais intrigante é que na mesma noite a estudante de direito sonhou com um anão de olhos azuis olhando para ela. Quando a outra vai investigar na caixa o que teria atraído as formigas, percebe que a posição dos ossos havia sido alterada. Ou seja, os ossos haviam sido mexidos. Elas mataram os insetos e na manhã seguinte não havia nenhum vestígio das formigas, embora elas não tinham limpado o local. Na madrugada seguinte, depois de um novo pesadelo, a estudante e sua prima descobrem o retorno das formigas e que mais uma vez a posição do esqueleto foi alterada, parecendo que este está se reconstituindo. Ui. Na terceira noite, elas ficam acordadas, esperando para ver de onde vinham as formigas, mas adormecem. E quando acordam, ficam apavoradas ao perceber que faltava apenas um osso da perna e outro do braço para que o esqueleto ficasse recomposto. Elas fogem desesperadas da pensão. Da rua, uma das garotas olha para a janela do quarto que estavam hospedadas e avista os olhos as observando. Legal, né, gente? Dá vontade de ler o conto, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês o link aqui no link na descrição desse vídeo, o link do PDF. A gente encontra na internet esse conto inteiro para vocês lerem. Vou deixar aqui, para quem é meu aluno, eu mando no grupo, ok? Vamos para as atividades. Na número 1. Por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Olha, 2 gêneros textuais em uma atividade. Quais evidências você tem de que, de fato,
As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas no resumo. Então, voltem ali na página anterior, na apostila de vocês, e aí vocês verão, né, as características de um conto fantástico e conseguirão responder, porque neste resumo nós podemos afirmar que As Formigas é um conto fantástico. Na questão número 2, no texto lido, há uma breve descrição do espaço em que a história se passa. Explique como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. Aqui, gente, até coloquei essa imagem para vocês, que eu achei na internet também, da pensão. Mas pensem, tá? Reflitam. Como é importante nós fazermos a descrição de um espaço? Para você ter, assim, todo o clima, você sentir a história. O mais interessante quando nós lemos alguma coisa é que você particularmente vai para aquele mundo, você sai do seu mundo e vive aquele. Seja real ou irreal, seja ficção, uma biografia, você vive aquilo. E nesse conto, né, como a descrição dessa pensão trouxe ainda mais realidade, né, para a irrealidade do conto fantástico. Continuando, leia a tirinha seguinte e responda o que se pede nas atividades 3 e 4. Ei, Caio, acorda que tá na hora. Só mais 5 minutos, mãe. Pera aí, ainda é madrugada e eu moro sozinho. Identifique, na tirinha lida, algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. Tá vendo como a gente pode fazer esse mix, né? É uma tirinha, mas também tem características de conto fantástico. E por quê? Lembrem-se, né? Sempre nos contos fantásticos existe essa mistura de ficção e realidade e uma oposição entre os dois planos, o real e o irreal. Se vocês ainda tiverem dúvidas, voltem à primeira página da apostila de vocês, do seu pet, que lá está descrito também algumas características do conto fantástico, as quais vocês podem identificar nessa tirinha, ok? Na 4. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense ou terror. É quase engraçada, né? Ela também tem um pouquinho de humor nessa história, um humor meio mórbido, mas é legal. E aí? Né? Por que ela deixa de ser normal? O que foi o clímax da história? Lembre-se que sempre num conto, gente, tem a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. E aí? Na onde foi? Em que parte ela deixou de ser uma situação do dia a dia, cotidiana, para se tornar alguma coisa fantástica? Releiam, analisem as imagens, né, os elementos não verbais e respondam. Como eu tinha dito para vocês, trouxe aqui alguns exemplos que eu gosto muito de contos fantásticos. Machado de Assis e Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ele é muito famoso, gente. Ele escreveu muitos contos e são considerados bem de terror. Eles são muito legais. O Gato Preto é muito famoso, mas também tem o Corvo, o Coração Revelador. E aí vocês vão ter acesso na internet. Eu recomendo que vocês pesquisem, porque é bem gostoso de ler, é rápido, é curto, é fácil e muito interessante. E enquanto isso, vocês estão agregando mais conhecimento para vocês também, ok? Leitura é vida. A gente se vê na próxima, gente. Até logo!